E aí, gente, tudo bem? De volta com mais um vídeo. Esse é o nosso nono encontro, né? Nono vídeo da série Lei Seca Código Penal. Vamos trazer então, dar sequência aqui à nossa leitura. Você que está chegando agora, não é inscrito ainda, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos seguindo com a nossa leitura aqui do PDF Código Penal Lei Seca. Vamos lá. Capítulo 2, estamos aqui na seção especial do Código Penal. Capítulo 2 das lesões corporais. Vamos lá entender como se dá aí, o que é a lesão corporal, né? Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta, primeiro aqui, ó, em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, né? 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. A pena aqui é de 5 anos, de 1 a 5 anos, tá? Parágrafo 2º. Se resulta, né? Vamos lá. Se da lesão corporal resulta, né, incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. E 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Nesse caso, a pena é de 2 a 8 anos, né? 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Nesse caso aqui, já vai entrando uma questão de quase um homicídio, né? Lesão corporal seguida de morte. Primeiro, se resultar em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena de 4 a 12 anos. Diminuição da pena. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violência e emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a R$2.000. Isso aqui, réis, porque lá o réis é a moeda do passado, da época da redação da lei, então era réis, né? Então aí, por isso aí o valor. Eu não sei nem quanto seria isso hoje em real, né? Mas deve ter um valor aí. Parágrafo, inciso 1º. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. 6º. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa. Então vamos entender aqui, né? Vem de lei 4.611 de 1965. Pena de detenção é de 2 meses a 1 ano, no caso aí da lesão corporal culposa. No caso, vamos lá para os aumentos de pena, como se dá, né? O aumento de pena aí. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Redação dada pela Lei 12.720 de 2012. 8º, parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Redação dada pela Lei 8.069 de 1990. Violência doméstica, incluída pela Lei 10.886 de 2004. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheira, ou com quem conviva e tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se de agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, redação incluída pela Lei 11.340 de 2006. Pena de detenção é de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10º. No caso, os previstos dos parágrafos 1 e 2 deste artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Parágrafo 11. Nas hipóteses do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência.
Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional de Força Nacional de Segurança no exercício da função ou decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 2/3, incluído pela emenda, pela Lei 13.142 de 2015. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 101 Código Penal, incluído pela Lei 14.188 de 2021, a pena é de 1 a 4 anos. Capítulo 3º. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Vamos entender, em que contexto, em que situação a gente chega aqui, Artigo 130 diz: expor alguém, por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso, o contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena de detenção é de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, você é portador de alguma doença sexualmente transmissível, você sabe, e você vai fazer alguma relação sexual com a pessoa, sabendo que você pode estar passando essa doença para alguém, dando sequência a essa doença, e a pessoa, sem saber, vítima de você está cometendo um crime de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, a pena é de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Então, ou seja, a pessoa que recebeu, recebeu a doença ali, ele tem que fazer a representação, Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Nesse caso aqui, a pena é de 3 meses a 1 ano. E se o fato não constitui crime mais grave, tá bom? Imagine que você tá aí nesse meio, Nós estamos hoje ainda, por incrível que pareça, por mais que não se faça tantos exames, tem muita gente com Covid-19, tem muita gente que, se pegar a Covid, é caixão e vela preta, pode acender e que já era, Então, a pessoa está sabendo que está com uma doença grave, como é a Covid-19. Se você tem a doença, você não vai, às vezes, nada, apenas uma gripezinha, como diz o outro, Mas eu conheço várias pessoas que morreram do Covid. Lamentavelmente a gente viu, vivenciou isso. Muitas pessoas que morreram do Covid. Eu, por exemplo, tive Covid 3 vezes e para mim foi tranquilo. Uma gripe mesmo, Mas algumas pessoas morreram de Covid, Então, se você está com a Covid e você, sabendo que é uma doença autotransmissível, você vai sair na rua? Pode, você está cometendo um delito, Você pode estar colocando pessoas em risco de morte, Sabendo que a gente vivenciou. Então, pena de 3 meses a 1 ano. E se o fato constituir algo mais grave, no caso a morte, aí a pena pode piorar, Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se expor a vida ou a saúde de outrem a perigo que decorre do transporte de pessoas para prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza em desacordo com as normas legais, incluído pela Lei 9.777 de 1998. Abandono de incapaz. Artigo 133. Vamos entender um pouco sobre o abandono de incapaz e a pena, Abandonar a pessoa de que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, a pena por qualquer
motivo incapaz de defender, né? Ou por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Eu acho pouco, deveria ser mais, é muito pouco isso aqui. Pena, parágrafo 1º. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 1 a 5 anos. 2. Se resultar em morte, a pena passa de 4 a 12 anos. Tá? Aumento de pena. Parágrafo 1º. Se as penas combinadas neste artigo aumenta-se de 1/3. Primeiro, se o abandono ocorre em um lugar érmo. 2. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos, incluída aí pela Lei 10.741 de 2003. Exposição ou abandono de recém-nascido. Também é um crime gravíssimo, né? Vamos dizer assim. Artigo 134 diz: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, pena 6 meses a 2 anos. Só isso, né? Olha que coisa, é muito pouco. Parágrafo 1º. Se o fato resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Se resultar em morte, a pena é de 2 a 6 anos. Só muito pouco, né? Mas tá aqui, né? Omissão de socorro. Você, né, tem a possibilidade de salvar alguém, de ajudar alguém, você se omite, você estará cometendo crime, tá bom? Artigo 135 diz: deixar de prestar assistência, quando possível fazer sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Lei incluída aí, Lei 12.653 de 2012, artigo 135-A. Exige cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena de 3 meses a 1 ano e multa. Imagina se você chega no hospital na maior loucura do terrível. Aí não, você não pode ser. Para ser atendido, você tem que primeiro ser atendido lá no balcão, né? Preencher formulário, fazer pagamento, deixar o cheque, uma coisa. Isso é crime, não pode, tá? Não pode. O hospital primeiro vai prestar o socorro e depois vai ver como recebe. Primeiro o socorro, tá bom? Incluído aí pela Lei 12.653 de 2012. Então, se acontece isso aí, ó, já sabe que você pode denunciar. Parágrafo único. A pena ela é aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resultar em lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar em morte, tá bom? Então aí são os aumentos, né? Maus tratos, maltratar alguém, né? Maltratar uma criança, um idoso, maus tratos. Vamos lá, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando-a ao trabalho excessivo ou inadequado, abusando dos meios de correção ou disciplina, a pena, no caso, é de 2 meses a 1 ano ou multa. Se do fato resultar em lesão corporal de natureza grave, no caso é a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se resultar em morte, a pena passa de 4 a 12 anos, né? Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade. Vide Lei 8.064 de 1990. Seguindo, aqui vamos falar agora no capítulo 4 da rixa. Vamos entender, né? O que seria a rixa? Vamos lá, artigo 137.
participar de rixa, salvo para separar os contentores. Pena 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses até 2 anos. Rixa é aquela galera, né, que sai para brigar, né? Por exemplo, as torcidas, um exemplo muito bacana tem a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras. A galera não se suporta. O cara não tem nada com o outro, mas é só o fato do cara ser torcedor do Corinthians ou do Palmeiras, ali já dá um ruim, né? Por exemplo, a galera torcida do Flamengo e do Vasco é outro problema. A torcida do Vila e do Goiás tem uma rixa ali. Então, é um exemplo, tá? De rixa. Beleza? Então você estará cometendo crime e pode ficar aí guardado de 15 a 2 meses de pagar uma multa, né? Ou pagar uma multa. É pouco, eu acho muito pouco, dependendo de algumas situações aqui, né? Em caso de mortes muito graves, né? E aí tem a pena, né? No caso de morte, a pena chega, natureza grave, né? A rixa ali, a pena chega a 6 meses, né? Detenção. No caso de morte, lesão corporal grave, de 6 meses a 2 anos. É muito pouco. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Vamos entender, né? Crime contra a honra. Calúnia. O que é calúnia? Você ficar falando mal dos outros, né? Falando mal aí, ficar mexericando da vida alheia. Você está caluniando, se não for verdade, né? A calúnia é algo que não é verdade, né? Se for verdade, não é calúnia, é outra coisa. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, cuidado aí, ficar caluniando os outros, né? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsamente a imputação, a propala ou divulga. Então, se você ficar inventando fake news, né? Fulano cometeu tal coisa, você sabe que aquilo não é verdade, mas você mesmo assim vai lá continuar. Hoje nós estamos numa verdade que a verdade não vale, né? Hoje em dia as pessoas perderam a noção da mentira, né? Eu sou de um tempo que as pessoas tinham vergonha de falar que ela era mentirosa. Hoje não, as pessoas se orgulham de ser mentiroso, de ser propagador de fake news. Então, se você, sabendo que aquilo não é verdade, você mesmo assim continua ampliando aquilo, você está propagando uma mentira, né? Então você está cometendo crime, pode pegar aí de 6 meses a 2 anos, né? Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos, viu? Então, caluniar uma pessoa morta também você pode tá respondendo aí, tá bom? Execução 2. É punível a calúnia contra os mortos. Então, se você caluniar alguém que já morreu, também você pode estar incorrendo em crime, tá bom? Execução da exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se prova da verdade, salvo. Primeiro, admite-se prova da verdade, salvo, inciso 1º, se, constituindo o fato imputado crime à ação privativa, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. 3. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Vamos entender aqui um pouco sobre a difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena de detenção é de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena em casos de: 1º, quando ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata que consiste a outra injúria.
Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou via de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado lhe consideram avitante, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, multa além da pena correspondente à violência. 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição da pessoa idosa ou à deficiência, redação dada aí pela Lei 14.532 de 2023, uma pena é de 1 a 3 anos ou multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido: primeiro, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro; 2, contra funcionário público em razão das funções ou contra o presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal, redação incluída pela Lei 14.197 de 2021. 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 4, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 141 deste Código, redação dada pela Lei 14.344 de 2002. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga de promessa ou recompensa, aplica-se a pena em dobro, redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 2º. Se o crime, parágrafo 2º, se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade de rede social, rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão de causa pela parte ou por seu procurador. 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. 3. O conceito desfavorável emite por funcionário público em apreciação ou informação de preste no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos do artigo dos números, dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento da pena. Parágrafo único. Nos casos em que o estabelecimento em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação e retratação, dar-se assim desejo ofendido pelos mesmos meios em que lhe praticou a ofensa, incluído pela Lei 13.188 de 2015. Artigo 144 diz que, se a referência a alusões ou frases se referem a calúnia, difamação ou injúria, quem se julgar ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que recusar dar-lhes ou acreditar do juiz não dar satisfatórias responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, de violência resulta em lesão corporal. Parágrafo único, que no parágrafo único procede-se mediante requerimento, procede a requerimento do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso dos parágrafos 3º do artigo 140 deste Código, redação dada aí pela Lei 12.033 de 2009. Você viu aqui mais um pouquinho da nossa leitura
Código Penal, lei seca para você, concurseiro, concurseira, cidadão que quer estar atento, né, a parte de todos os seus direitos e suas obrigações judiciais, beleza? Não é inscrito ainda no canal? Tá esperando que inscreva? Deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo traremos mais leitura, mais Código Penal aqui para vocês. Até lá!